Boa noite, irmãos. Vamos começar o nosso culto em louvor e gratidão ao nosso Senhor. Feche os teus olhos onde você estiver, se você puder, claro. Se não puder, eleve os seus pensamentos ao Senhor, fale com Ele, Ele te escuta. Não importa onde você está, não importa a circunstância, Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que vai no profundo aí do teu ser. Muito mais do que você imagina, o Senhor conhece. Então fale com Ele, agradeça a Ele por essa oportunidade. E entregue nas mãos do nosso Senhor tudo aquilo que está no teu coração. Às vezes tem coisas que nos magoam, tem coisas que nos entristecem. Existem coisas que deixam a gente um pouco mais abatido, um pouco mais cansado, com a alma bem oprimida assim. Mas o Senhor, Ele tem poder, Ele é poderoso para mudar todas essas circunstâncias. Além do que nós podemos ver, além do que nós podemos pensar, o Senhor é fiel. Então, entrega nas mãos dEle. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, meu Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados.
Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sim, Senhor, o Senhor não é homem para mentir, e nós sabemos, podemos confiar na tua palavra, que é verdadeira, que é pura, que é viva. Aleluia, Senhor. Desde a antiguidade jamais se viu, jamais se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É o que diz essa canção e é uma verdade, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, enquanto estivermos cantando, nos ajuda realmente, Senhor, depositarmos a nossa confiança em Ti, a entregarmos de verdade, Senhor, de fato, as nossas preocupações, os nossos medos e ansiedades nas Tuas mãos, do Deus que tudo pode, e simplesmente descansar. Senhor, não é fácil, não é fácil, mas a Tua palavra que não mente diz que nós podemos fazer isso, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos assistido. A Tua palavra nos garante, a Tua palavra nos promete essa fidelidade da Tua parte. E nós não merecemos nada disso. O que nós podemos fazer se não confiar nesse Deus tão grande e poderoso? Mas somos pequenos, somos falhos, somos errantes mesmo, Deus. Então tem misericórdia de nós. À medida que estivermos aqui cantando, os meus irmãos que estiverem longe, que estiverem perto, que estiverem cantando também, fortalece o coração de cada um, Senhor. Fortalece a vida, Senhor, espiritual de cada um. Dá esteio, dá base, Senhor, a eles, a todos nós, para que nós possamos cantar, que nós cantemos isso com força, com vigor, com vontade e com sinceridade, em nome de Jesus. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam, de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade ainda não se viu,
ainda não se ouve. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouve e nunca se ouvirá de um Deus tão forte, tão poderoso, tão fiel e tão maravilhoso como o Senhor. Aleluia. Em nome, Senhor Deus, porque podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a confiança. E desde a antiguidade realmente ainda não se viu, não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que no Senhor esperam e aguardam confiadamente. É uma alegria estar aqui para trazer mais um recado de Deus a você que nos acompanha aí nas mídias sociais, pelo YouTube. E hoje nós estaremos falando sobre o Deus de promessas. Esse é um tema que tem sido muito distorcido, ao longo do tempo, onde se exalta muito as promessas e esquece de exaltar o Deus das promessas. Eu não vou trazer nenhuma novidade, mas sim reforçar aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina, de que existe um Deus que inspirou homens, e esse Deus é um Deus de promessas. É um Deus que promete e cumpre aquilo que promete. E queria que você estivesse aí, que está me acompanhando, estivesse abrindo em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Logo no início, do livro de Gênesis, a gente pode observar aqui esse Deus de promessas. Depois de Deus, criar, dar forma a esse mundo que nós vivemos, de dividir, a parte seca da molhada, de colocar o luzeiro no céu, de criar a vegetação, de criar os animais, sejam os que habitam na terra, como aqueles que habitam no mar. Depois que Deus organiza tudo, diz a palavra do Senhor que Ele forma o homem e a mulher. Mas a gente vai ler aqui agora no capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, que diz assim: Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus faz uma promessa aqui, uma promessa de preparar uma companheira para o homem, porque para o homem ainda não havia sido encontrado uma pessoa que pudesse compartilhar com ele daquilo que ele recebera de Deus. E aí Deus faz essa promessa: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E é sobre esse Deus de promessas que nós queremos falar um pouco nessa noite. Esse Deus que faz a promessa e Ele se responsabiliza em cumprir essa promessa. E eu queria que, caminhando ainda pelo livro do Gênesis, que você também abrisse em Gênesis capítulo 12, que é quando Deus ele chama um homem para fazer uma promessa diretamente para esse homem. Até Gênesis capítulo 12, é meio que Deus vem tratando com o homem assim de forma geral, Deus até tem um momento ali com Noé, onde ele fala: Noé, vou acabar com a raça humana, vou mandar muita água, nunca havia chovido
até aquele momento, e ele diz para Noé construir a arca, separar os animais. Noé entra na arca com a sua família, mas ali tem até uma aliança de Deus com o homem. Ele diz: Noé, esse é o sinal da minha aliança contigo. Aí tem a questão do arco-íris, que Deus não ia mais destruir o mundo dessa forma, como foi o dilúvio. Mas até o capítulo 12, a gente não vê Deus assim tendo esse relacionamento mais próximo do homem, como tinha lá no Éden com Adão. É claro que o relacionamento depois da queda nunca foi o mesmo, né? Por conta do pecado. Mas quando chega no capítulo 12 de Gênesis, Deus diz assim para um homem chamado Abrão. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, diz assim: Ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus aqui separa um homem comum, como eu e você. E é interessante frisar isso aqui, meu querido, minha querida, porque muitas vezes olhamos para os personagens da Bíblia e colocamos esses personagens num outro patamar, idolatramos esses personagens, personificamos esses personagens como homens e mulheres de ferro, e na verdade não eram. Eram homens e mulheres como eu e você. E Deus chama esse homem aqui, comum ali da região, mas para ter um relacionamento com ele, ele faz promessas. Ele diz no versículo 2: de ti farei uma grande nação. Uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Abraão é chamado pai da fé. Abraão, a gente sabe a história de Abraão. Se você não sabe, meu querido, faça um estudo sobre a história de Abraão, como Deus foi forjando em Abraão um caráter de um homem de fé, de um homem que caminha segundo a voz de Deus. Abre aspas, mas um homem comum como eu e você. Um homem de carne e osso. Um homem que tinha medo. Um homem que sentiu insegurança. Um homem que duvidou como eu e você. Muitas vezes duvidamos. Mas um homem que se agarrou às promessas de Deus. E estamos falando aqui desse Deus de promessas. Cantamos Deus de aliança, Deus de promessa, um Deus que não é homem para mentir. E Deus chama esse homem, esse Abrão, e diz para ele: de ti eu farei uma grande nação. Mas quando a gente olha para esse Abrão nas entrelinhas, Abrão tinha 75 anos. Quando partiu, versículo 4, leia comigo, do capítulo 12 de Gênesis. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abrão. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão não era um garotão. Abrão não estava na flor da idade. Abrão já era um homem com a idade avançada. Já era um homem que, se fosse pensar na nossa cultura hoje, é um homem que, já está na reserva. Não dá para você ser escalado como titular do meu time, não. Mas Deus resolve chamar um homem de idade avançada. Por quê?
Porque quem faz a obra é Deus, quem faz a promessa é Deus, quem cumpre a promessa é Deus. O papel do homem é ouvir a promessa e se agarrar a essa promessa. E Deus chama esse homem, dá um desafio para ele tremendo, porque ele teria que largar o seu clã, e naquela época, as famílias se reuniam assim, eram clãs. Abrão, ele possivelmente já era um dos líderes ali do seu clã, já era um homem que tinha uma certa posse, e Deus fala para ele largar tudo, sair da terra, para um homem que vivia numa sociedade nômade, uma sociedade que vive do campo hoje aqui, e daqui a 6 meses tem que ir para outro lugar, porque aqui não dá mais para explorar o campo. Uma sociedade que vive nesse sistema, e ele tem que sair dali, largar aquilo que ele já tinha estruturado, para ir para um lugar, para começar do zero. Não era uma decisão fácil. Mas Deus fala ao coração desse homem, que versículo 4 lemos aqui, que toma decisão. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Então, a gente vê aqui já no capítulo 12 de Gênesis, Deus fazendo promessas para Abrão. De ti farei. Agora dá um pulinho comigo no capítulo 15 de Gênesis. Esse mesmo personagem chamado Abrão, que é, como eu falei, um homem como eu e você, um homem sujeito a desanimar, um homem sujeito a sentir insegurança. E diz o texto aqui no capítulo 15, vamos ler alguns versículos aqui do capítulo 15, praticamente o capítulo todo. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Aqui já no versículo 1, Deus está dando uma palavra de ânimo para esse homem, que até então, irmãos, como eu li lá atrás, era um homem já velho. Era um homem que ele olhava para o corpo dele e ele não... Como é que vai ser isso? Eu não tenho mais vigor, eu não tenho mais força. Mas Deus dá essa palavra de ânimo para ele. Porque o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir a sua promessa. Não temas, pois, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Aí vem o questionamento do homem. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Vemos aqui, eu acho assim, como Deus é maravilhoso, irmãos. A Bíblia é um livro de histórias verdadeiras, histórias reais. Não é aquele livro onde cria-se um personagem, como dos quadrinhos, né? Um personagem ali que ele é todo maquiado, ele é todo adaptado para sempre ser o vitorioso, e nunca mostra a fragilidade do personagem. Nós, desde pequeno, somos incentivados ao quê? A ser o super-homem, a ser o Batman, e nós só olhamos o lado bom de ser o super-homem, de ser o Batman, né? Mas quem é que lembra aqui da Kryptonita? Ninguém lembra. E aqui a gente vê esse Abrão
O tempo está passando. Aqui já tinha passado bastante coisa na vida de Abrão. E o tempo está passando e ele está envelhecendo. E ele vê que ele não consegue engravidar a sua esposa. E aí que vem os questionamentos. E por isso que eu falei que a Bíblia é um livro maravilhoso, porque ela não esconde a fragilidade do ser humano. Eu e você, meu amado, minha amada, vamos sentir medo, vamos sentir insegurança, vamos ter dúvidas. Mas nós precisamos sempre nos agarrar às promessas que Deus faz na nossa vida. Por isso que Abraão recebeu uma promessa de Deus. Eu e você temos muitas promessas de Deus. Na hora da dúvida, na hora do questionamento, nós temos que nos agarrar às promessas de Deus. Poxa, Júlio, mas eu estou desempregado, já há 5 anos, eu não consigo voltar para o mercado de trabalho, eu estou envelhecendo e eu já estou sendo colocado para escanteio. Eu estou envelhecendo e eu ainda não encontrei a minha varoa, eu ainda não encontrei o meu eleito, eu não consigo achar o meu lugar, eu não sei o meu dom. Meu querido, minha querida, Deus tem muitas promessas para você aqui na terra, muito mais na eternidade, mas aqui na terra, Deus tem muitas promessas que Ele quer cumprir na tua vida, mas é necessário que a gente coloque essas dúvidas aonde tem que ser colocado, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Até aquele momento, quem conduziu a vida de Abrão foi Deus. Foi Deus que fez ele vencer aqueles reis. Foi Deus que deu a ele a sabedoria de dizer para o sobrinho: meu sobrinho, o chamado é para mim. Deus falou para mim: sai da tua terra e do meio da tua parentela. E eu não saí do meio da minha parentela porque eu te trouxe, meu sobrinho. Mas faz o seguinte: escolhe para onde você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. E continuando o texto, versículo 4, nesse diálogo de Abraão com Deus, nos seus questionamentos, porque a promessa ainda não havia se cumprido, e mal sabia ele que o negócio estava só começando na vida dele. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti. Mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Há momentos na nossa vida, como diz aquela canção antiga, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Aqui, Abrão, ele clamou, ele disse: Senhor, eu não consegui engravidar minha esposa, eu não tenho descendência. Mas Deus diz para ele: olha para os céus. Você consegue contar as estrelas? Você consegue? A sua posteridade vai ser assim, meu querido. Deus dá a Abraão uma coisa que todo homem e que toda mulher de Deus precisam ter. Isso aqui é muito importante: visão.
visão do reino celestial, visão daquilo que Deus tem para nós. Porque a obra que Deus tem comigo e contigo não é uma obra natural, é algo sobrenatural. Não estou falando aqui de orar em língua, isso tudo aí é um plus de Deus para nós. Todos esses dons espirituais, que eu creio que todos eles existem, isso é só é algo que Deus vai colocando em nós. Mas o mais importante é entender que existe um reino espiritual. Ou Deus estava preocupado só em dar uma descendência numerosa para Abrão? Deus está preocupado com quantidade? Deus precisa de muita gente? É isso? Não é isso, irmãos. Deus está tratando com Abrão aqui algo que, depois de muitos anos, o homem foi estudar, né? Os estudiosos foram ver a história de Abrão, como foi a caminhada dele com Deus, que é a questão da fé. Paulo, tentando achar Jesus no Antigo Testamento, ele vai dizer: o justo viverá por fé. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. E ele diz que o justo viverá por fé. Ele faz menção a quem? A Abrão. Então Deus está construindo na vida deste homem algo espiritual. Deus está fazendo promessas, e esse Deus que está fazendo promessas é um ser espiritual. E está fazendo promessas espirituais na vida desse homem. E está abrindo a mente dele. Não é pelas tuas forças, parafraseando aqui o texto, meu querido, não é pelas tuas forças, não é pela tua capacidade, não é pela tua sabedoria, não é pela tua ciência humana. Eu acho muito legal que Paulo vai pegando isso tudo, e ele vai, lá em Coríntios, ele diz que eu não fui até vocês com uma linguagem persuasiva, eu não fui até vocês com sabedoria humana, eu fui até vocês no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque esse Deus é sobrenatural. Então tudo que esse Deus faz é sobrenatural. É claro que eu não estou aqui dizendo que você vai ficar agora o dia inteiro andando por aí procurando anjo que está voando, procurando ver, vai lá para o monte, ver a rocha piscando lá. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós lidamos com um ser espiritual que é Deus. E o que podemos esperar desse Deus? Coisas extraordinárias. Coisas que fogem do nosso controle, da nossa ciência, da nossa capacidade de entender. E ele diz assim para esse homem que já era de idade avançada e que tinha uma mulher que era estéril. Ele diz: olha para as estrelas e tenta contar as estrelas. Se você conseguir contar, que não tem como contar. Você já foi assim num lugar assim, que o céu está aquele céu assim estrelado, se tu deitar assim, parece que tu está assim. Caraca, muito lindo. Teve um retiro de carnaval que eu fui lá em Pedro do Rio. É Petrópolis ali para ali. Tinha um céuzão assim estrelado, que lindo. Não dá para contar as estrelas dos céus. E Deus fala para ele: a tua descendência será assim. E aí diz o versículo 6, olha como é uma construção na vida desse homem. Diz o versículo 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então Deus vai construindo na vida de Abrão uma vida
de caminhada por fé. E você acha que contigo, e eu acho que comigo vai ser diferente? Ou a gente acha que é só colocar a Bíblia debaixo do braço, vir para o culto no domingo, levantar a mão na hora que o pessoal do louvor pedir para levantar a mão, bater palma, falar aleluia, glória a Deus, dar o dízimo aqui na hora que o pastor falar das ofertas, dos dízimos, a nossa vida se resume a isso, atravessar a velhinha no sinal, só isso. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você, de caminhar por fé, de pisar onde humanamente a gente olha e fala, não dá para ir, por aqui não dá para ir, mas se Deus disser, vai, a gente tem que ir, irmão. Então foi assim com esse Abrão, lá na frente, quando Isaac nasceu, eu nem cheguei lá ainda, mas só para... Deus diz para ele, Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e sacrifica esse filho a mim. E não foi isso que Deus pediu a esse homem? E o que esse homem fez? Ah, Júlio, eu não faria isso. Abraão era um lunático, era um doido. Não, Abraão tinha relacionamento com Deus e foi forjado nesse homem o caráter de um homem que caminhava pela fé e que procurava discernir a voz do seu Deus, que não andava somente pelo que ele via, porque ele percebeu que quando ele caminhava com as suas próprias pernas, ele fazia besteira. Capítulo 16 de Gênesis, eu não vou ler, está lá a história de Sara e Agar. Se você não sabe essa história, se você está chegando aqui no canal da igreja agora e você não pertence a uma igreja, eu te perdoo. Mas se você é crente antigo e não conhece a história de Sara e Agar, eu vou puxar a tua orelha. Abraão ali vacilou. Que isso, Júlio? Mas quem não vacila? Então, mas vacilou. E a Bíblia deixa isso registrado para que eu e você não coloquemos num lugar que não é o dele. Abraão era um homem semelhante a nós. Tiago 5,16, Tiago vai falar de Elias. Ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago 5,16. Quando eu não lembro o versículo de cabeça, eu tenho que ir lá. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí ele vem explicar porque muito pode. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Mas não para por aí não. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Isso aqui é coisa muito séria. Isso aqui, se esse livro não fosse a palavra de Deus, eu agora ia estar dando gargalhada. Mas isso aqui é a palavra de Deus. Porque de repente você fala assim, para de brincadeira, Júlio. O cara orou, um homem orou e não choveu. Depois ele orou e choveu. Isso é história. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Mas se você não caminhar com esse Deus, se você não andar pela fé, se você não viver pela fé, isso nunca vai ser palavra de Deus para você. E esse Deus de promessa que nós cantamos, é muito lindo cantar isso, e esse louvor é maravilhoso. Que Deus continue abençoando o autor dessa canção. É muito lindo cantar, a melodia, né, a gente envolve, poxa, você fecha os olhos, é maravilhoso. Mas é mais maravilhoso ainda viver essa canção, experimentar esse Deus de aliança e de promessas. Continuando,
No capítulo 15 de Gênesis, versículo 7. Depois de Deus dar a visão a Abrão, depois de Deus falar para ele assim: Abrão, olha, o negócio aqui é diferente. O negócio aqui é diferente, Abrão. Você não está lidando com qualquer um, não. Você está lidando com o Criador de todas as coisas. O negócio aqui é amplo. Você está preocupado com o teu filho. Eu vou te mostrar o que vai ser a tua descendência. Então Deus dá a visão. Todo homem de Deus e toda mulher de Deus tem que ter visão. Porque sem visão a gente não vai até o final. A gente fica pelo meio do caminho. A gente fala assim: mas não era para ir não. Mas com a visão de Deus a gente vai até o final. Versículo 7 do capítulo 15 de Gênesis. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Aqui é interessante a gente frisar esse versículo, porque Deus fala para Abrão: olha para onde, da onde eu te tirei. Olha da onde, de que lugar eu te tirei, rapaz. Abrão morava numa comunidade, né? Num grupo ali social, que era idólatra, que servia a deuses que não são deuses, a deuses que deuses não são. Abrão adorava a deuses estranhos, dos cananeus, mas Deus tira ele daquele meio e traz ele para um lugar onde ele vai adorar o único Deus, que é digno de ser honrado e glorificado. E aqui Deus fala para ele: olha da onde eu te tirei, daquele lugar de idolatria, onde você servia a pau e pedra. Eu não estou aqui tacando pedra em nenhuma religião, porque nenhuma religião te salva. Quem te salva é Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que foi à cruz do Calvário por você. Desse homem eu falo. Então, não estou aqui discutindo se você é evangélico, se você tem algum outro segmento religioso. Estou aqui falando que esse Deus que chamou Abrão para um relacionamento pessoal, Ele está te chamando para esse relacionamento pessoal. Ele quer ser o teu Deus único. Ele quer te tirar da idolatria, de servir a vários deuses, que deuses não são, para que você sirva ao único Deus, o Deus da promessa, que faz e que cumpre a promessa. E é importante Deus falar isso para Abrão: olha e veja da onde eu te tirei. Quantas vezes nós precisamos voltar lá atrás e olhar e fazer uma reflexão e pensar realmente: olha de onde Deus me tirou. Nem sempre é legal, né, fazer essa viagem de volta, porque a gente passa por lugares que, quando você fala assim: meu camarada, eu entrei nesse lugar, eu já frequentei esse tipo de ambiente, eu já fiz essa tal coisa. Você fala, só de você pensar, você fala assim: meu Pai, me perdoa. Jesus Cristo já te perdoou de todos esses pecados, você só tem que se arrepender deles. Se também não tiver arrependimento, aí está impossível para o teu lado e para o meu lado. Mas se tem arrependimento, a Bíblia fala que se tem arrependimento, se há confissão de pecados, há perdão da parte de Deus. Mas muitas vezes é necessário voltar lá atrás e ver de onde Deus nos tirou. E Deus fala para Abraão: olha de onde eu te tirei. E aqui no versículo 13 também tem algo importante, que Deus diz para esse homem. Primeiro ele dá a visão. Queria que você anotasse aí: Deus dá a visão a Abrão, no versículo 5 do capítulo 15. No versículo 7, ele lembra a Abrão de onde ele foi tirado, de Ur dos Caldeus.
No versículo 13, Deus fala das dificuldades. Leia comigo. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Por 400 anos. Não adianta a gente ter só a visão. Porque se eu tenho só a visão, eu vou ter só emoção. E Deus é maravilhoso por isso. Porque como é que um homem de carne e osso, um homem que tem sentimentos, que um dia acorda animado, outro dia acorda na maior deprê, como é que um homem desse, ele tem que ser colocado, ele tem que ser dado um choque nele, em que sentido? Você vai passar por dificuldades, você vai enfrentar, você vai ter que vencer obstáculos na tua vida. A tua vida não vai ser só melzinho, não. A tua vida vai ter cardos e abrolhos. Não foi isso que ele disse para Adão? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Aí, como eu falei no início, que essa sentença, Deus de promessa, tem sido muito mal interpretada ao longo dos tempos. Aí a pessoa pega, é o Deus da promessa, e aí diz para você que você tem que ser, você é cabeça, você não é cauda, que você vai pisar, que você vai vencer, que você vai prosperar aqui na terra, e que você vai ficar rico. Eu creio nisso tudo, trabalho também para ter uma boa renda, eu não sou rico não, mas trabalho, me dedico, eu e minha família, para comer do melhor desta terra. Mas não é disso que Deus está falando. Quando Deus está falando que vai te dar o melhor, não é só disso, não é só de bens materiais, não é só de prazeres momentâneos. Quando Deus fala de experimentarmos o melhor dessa terra, é de deixarmos a marca dele aqui nessa terra, é de experimentar, ouvir a voz de Deus. Essa voz que faz qualquer um se calar. Eu era bem novinho, morava aqui na Senador Pompeu, que fica próxima à minha igreja aqui. E no terreno de baixo, a casa que eu morava era um sobrado, embaixo moravam famílias. Naquela época eu ainda era criança e ainda não tinha tido as minhas experiências com Deus, mas já tinha assim uma noção de Deus, não tinha profundidade, mas tinha uma noção de quem era Deus. E de repente começou uma gritaria nas famílias lá de baixo, uma gritaria e briga, coisa feia. E eu tenho um tio que ele é um homem de oração, tio Paulo, e esse tio chamou a esposa dele e os adultos que estavam ali e que eram cristãos. Pessoal, entre em oração agora, é batalha espiritual. Eu vou descer lá agora, eu vou repreender esse demônio. Quando meu tio desceu, e eu fui muito curioso, né? Eu fui atrás. Aquele negócio, não aguento um peteleco, não tinha nenhuma experiência no mundo espiritual com Deus, mas eu queria estar ali para saber o que era aquilo. Curioso, né? Fofoqueiro. E aí eu tô lá, de repente, tinha era um casal, o marido, assim não, né? Que eu sou magrelo, mas o marido era forte, a esposa era assim, fortinha, mas era baixinha, e ela ia para cima dele e dava cada soco, cada pontapé nele, e ele não queria bater na esposa, mas tinha que se defender. Tinha hora que ele empurrava a mulher assim. E aí o tio dessa mulher, que é espírita, foi tentar repreender a entidade que estava lá nessa mulher.
E a entidade não deu nem confiança. E ali, irmãos, eu pude começar a experimentar um pouquinho do mundo espiritual. O meu tio chegou, estendeu as mãos, e não é porque era o meu tio. Ele chegou e falou assim: olha, em nome de Jesus, eu ordeno que você saia do corpo desta mulher. E o demônio bateu em retirada. Irmãos, a nossa vida, nós vamos ter momentos desafiadores. Se o meu tio não tivesse esse tipo de relacionamento com Deus, de entender que o nome de Jesus é poderoso para expulsar qualquer tipo de espírito maligno. Se o meu tio não soubesse que o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, como diz lá na sua carta, Paulo, lá no capítulo 2 do livro da carta de Filipenses, que ele vai dizer que ele foi humilhado, mas que depois ele foi exaltado e que recebeu um nome que está acima de todo nome, quer nos céus, quer na terra ou debaixo da terra, e que todo o joelho se dobrará diante e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Se o meu tio não soubesse quem é Jesus, ele não poderia ajudar aquela família. E o demônio saiu. Então, irmãos, aqui a partir do versículo 13, do capítulo 15 de Gênesis, Deus começa a mostrar a Abrão os desafios da caminhada com Ele. Vai ter desafios. Eu e você, se você ainda não teve, vou te dar uma notícia aqui boa, você vai ter desafios. Você vai ter obstáculos. Que isso, Júlio? Está rogando praga? Não. É a realidade, irmãos. Porque como é que eu e você vamos amadurecer na fé se não tivermos experiências com esse Deus? Então, nesse momento Deus diz a ele: você vai ter dificuldades. E no versículo 18, é um versículo que aí todo mundo quer ler esse versículo. Versículo 18 de Gênesis 15. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência, Abrão, dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E aí ele vai dizendo os povos que tinha ali, ó, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Aqui, Deus faz uma aliança. Como nós cantamos aqui, Ele é um Deus de promessa e Ele é um Deus que faz alianças. O Senhor, é interessante que Ele fez uma aliança com Noé, fez uma primeira aliança com Adão, né? Aí Adão quebrou a aliança. Fez uma aliança com Noé, mas depois do dilúvio, o homem foi se afastando novamente de Deus, foi se afastando, até que chegou lá no episódio da Torre de Babel, capítulo 11 de Gênesis. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá
restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Aqui é o episódio da Torre de Babel, que o homem vai se afastando de Deus. E quanto mais eu e você nos afastamos de Deus, mais a gente faz besteira. Mais a gente faz besteira. Porque a gente se afasta daquilo que é a nossa referência. Quer ver um exemplo assim, um exemplo prático? Quantos filhos de crente, quando entram para a faculdade, antigamente era regime de internato, quando entrava para uma rural da vida, quando morava, não sei se o campus na UFRJ se tem dormitório, acho que tem também. Mas quando entrava para uma faculdade que tem internato, não tinha mais o pai e a mãe ali para ficar em cima. Aí a garota, queria saber de Jesus nada, ia para a balada, ia para os bailes da galera da faculdade, ia para a chopada. Longe dos olhos do seu pai, o filho só faz besteira. O filho pródigo vivia uma vida regalada com o pai, tinha tudo do bom e do melhor. Foi se afastar do pai, só fez besteira. Longe de Deus, o homem faz isso aqui, Torre de Babel. Então, voltando para o capítulo 15, Deus faz aliança com Abrão. Deus diz a ele assim: Abrão, o teu nome será grande, mas a tua descendência será numerosa. A tua descendência será como as estrelas dos céus. Abrão, mas vocês vão ter dificuldade. Abrão, mas eu tenho uma aliança com vocês. Então Deus, ele vai fazendo alianças. E Deus quer fazer aliança contigo também. Deus a aliança que tem do Senhor, e aqui não estou falando da aliança maior, que é a vida eterna, não. Porque Jesus Cristo é a nova aliança. Em Jesus, nós herdamos a vida eterna. Mas eu vou esperar chegar no céu para ter um relacionamento íntimo com Deus? Deus quer que o céu comece aqui na terra. Deus quer que eu e você o adoremos aqui na terra. Aqui é o ensaio para a adoração que vai acontecer para todo sempre no céu. Deus não quer só quando você fechar os olhos e morrer e adorá-lo no céu, não. Deus te quer o adorando agora. Deus tem promessas para mim e para você nos dias de hoje. Deus quer fazer de mim e de você uma potência nas mãos dele hoje. E olha, eu já estou com 45 anos. Ainda estou novo, né? Ainda estou garotão, mas daqui a pouco, estalou o dedo, eu estou com 60. Estalou o dedo, eu estou com 70. E não sei, do jeito que anda a alimentação aí, não sei nem se eu vou chegar nessa idade. Mas passa muito rápido. Meu filho mais velho está com 14 anos. Já está calçando 44, mesmo tamanho do meu pé. Já está com 1,71 m. Daqui a pouco está maior que eu até brinco com ele. Olha, quando o papai for velho, você vai me carregar no colo, hein? Passa muito rápido, meu querido, minha querida, passa muito rápido. Nós vamos esperar passar 20, 30 anos para começar a experimentar daquilo que Deus tem para nós aqui na terra. Deus tem aliança, Deus tem promessas. E reforço, não estou falando da promessa maior que é morar com Ele. Isso aí é inegociável. Isso aí eu já tomei posse. Quando
eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tomei posse da vida eterna, mas eu estou falando de uma promessa que se cumpre aqui na minha e na tua geração. É isso que Deus quer. Abraão, ele traz impacto até os dias de hoje, porque a gente está estudando a história de Abraão, né? Mas, como deve ter sido marcante para esse homem, quando ele tinha 90 anos de idade, ele tinha 100 anos de idade, ele tinha 100 anos de idade, e ele apresentou o seu filho e falou, isso aqui é a promessa de Deus. O Deus que fez a promessa há 25 anos atrás, cumpre hoje a promessa, aqui está a minha descendência. É claro que não ficou só em Isaac, né? A gente conhece a história, que veio Isaac, Jacó, e que vieram as 12 tribos, e que, né? Enfim, o povo de Israel cresceu, chegou até os dias de hoje, o povo de Deus espalhado por toda a terra. Mas como foi marcante para o vizinho do Abrão olhar e falar assim, que isso? Como pode? Como pode acontecer isso na vida desse homem? É a mesma coisa comigo e contigo, irmão. Deus quer fazer algo extraordinário na minha e na tua vida. Isso aqui não é só para os homens e mulheres do passado, isso aqui é para ser vivido nos dias de hoje. E será que foi Deus que mudou? Será que esse Deus, então vamos mudar a canção? Não é o Deus de promessa? O problema não está em Deus, o problema está em mim, está em você. E eu já estou caminhando para o final. A pergunta que eu deixo para você e que fica para mim. O que eu e você faremos com as ricas promessas de Deus em Cristo Jesus? Paulo vai dizer na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2, Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. O Senhor tem promessas. Como diz aquele hino muito lindo que eu lembro da minha irmã Raquel Gomes, que me ensinava ali no coral. Ó, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz ele, nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Isso é promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou indo, mas virá o Consolador, o Espírito Santo, a promessa do Pai. E é Ele que está comigo e contigo todos os dias. E o que eu e você vamos fazer com as ricas promessas que o Senhor tem para nós? Deus tem, eu vi já uma pregação que falava como se Deus tivesse presentes para liberar para nós. Algo maravilhoso. E como esses presentes estão lá. Só que Deus está querendo entregar para mim, está querendo entregar para você.
E muitas vezes nós estamos virando as costas para Ele. Aí o presente fica a teu critério, imaginar o que possa ser. Eu imagino que seja vidas, almas que estão aí sedentas, precisando ouvir que só Jesus, como aquela mulher lá, ouviu o meu tio orar e falar assim, sai em nome de Jesus, e o meu tio pregou o evangelho para ela. Eu não sei onde essa mulher está hoje, eu não sei se essa mulher se converteu, mas eu sei que aquela mulher ouviu que só Jesus salva, cura e liberta. Então, irmãos, amigos que nos acompanham nas redes sociais, aqui pelo YouTube, o Senhor tem ricas promessas para mim e para você, que possamos ter ousadia, a ousadia de Paulo, o apóstolo Paulo, que diz lá, e eu já estou encerrando, agora é verdade, em Filipenses 1,6, que Paulo vai dizer sobre essas ricas promessas. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. É um apóstolo diferente dos apóstolos de hoje, né? 2 Timóteo 1,12. É um homem que não estava de brincadeira no evangelho, não. É um homem que falava com muita propriedade, porque ele vivia isso. 2 Timóteo 1,12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Que coisas que Paulo estava sofrendo? Açoites, desprezo, traição, prisão e depois a morte. Segundo a tradição, decapitado. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmão, um homem para falar um negócio desse aqui, tem que ser um homem que vive pela fé. E um homem que fala um negócio desse aqui, experimenta as